José Silveira, eu tenho 43 anos, sou palhaço há 14 anos e essa é a minha ocupação hoje. Hoje eu vivo integralmente no desenvolvimento da Escola de Palhaço Missionário, a EPM, que nasceu na verdade em 2010, mas ganhou esse corpo que a gente tem hoje no ano de 2015. Sou líder da companhia Trinos de Circo Teatro Cristão e sou da Igreja Batista Betânia. Mas aí, essa rua que começou a ser construída de palhaço cristão só ficou muito clara quando a gente começou a ter uma definição e uma identidade muito clara da nossa palhaçaria para outra palhaçaria que a gente também vê, que a gente curte. Qual é a diferença? O que é ser palhaço cristão e o que talvez não é ser palhaço cristão? E quando a gente vê a palhaçaria como um dom, a gente tem essa tendência de querer ilustrar isso, de querer manter alvo isso, de querer manter isso limpo. E a palhaçaria durante muito tempo foi permeada de uma espécie de maldade, malícia, que levou a palhaçaria para um ângulo que não representa a palhaçaria. O palhaço, a princípio, ele é a piada. Então ele não precisa desses tipos de argumentos, ele não precisa desse tipo de comportamento para gerar riso. A diferença do palhaço cristão que eu vejo hoje para o outro palhaço é que ele tem isso como uma base moral crucial. Um riso gerado de virtude, um riso gerado daquilo que ele tem de bom, do que o mundo tem de bom, do que a rua tem de bom, do que todo mundo tem de bom. Eu não preciso fazer piada com gordinho, eu não preciso fazer piada com careca, eu não preciso diminuir ninguém para que em algum momento alguém sinta vontade de rir, mas no mesmo momento outra pessoa esteja lá embaixo. O palhaço, ele tem essa preocupação. Tem uma coisa que eu sempre lembro, uma vez eu estava passando, tinha um fusquinha, acho que todo palhaço deve ter tido um fusquinha um dia, quem não teve vai ter um dia, né? E eu estava passando com o meu fusquinha numa pracinha na Vila Valqueire, na zona norte do Rio, e eu vi o cara acabando de fincar as estacas de um pequeno circo. O palhaço cristão, ele é movido por algo além das vontades dele. Ele se aceita sendo regido por uma força maior e que a gente não tem vergonha de falar que é Deus. E eu me senti movido por Deus de para. E como eu estou falando aqui, eu escuto isso. E não tem nada de fantasmagórico nisso, é a relação. É uma relação com aquilo que eu escolhi. Eu escolhi Cristo e me relaciono com Ele da melhor maneira possível. Então eu escuto e creio piamente que Ele também me escuta. E Ele prova isso. E naquele dia eu escutei Ele, parei o fusquinha. E a intenção do meu coração era oferecer ajuda para o pequeno circo, com os palhaços que a gente tinha, porque a gente sabe que a divulgação do circo quando para num bairro é muito complicada. Eles botam aquele bichinho de pelúcia em cima do carro, que muitas das vezes é pavoroso. Eu já vi um bichinho daquele em uma cena que eu falei assim, eu não vou levar nunca meu filho nesse circo, porque é o poltergeist. A cabeça do bichinho estava solta e o cara devia estar bêbado. Então o cara foi passando e aí passou no buraco, a cabeça do bichinho virou ao contrário. E aquilo foi pavoroso pra mim, porque, sabe, a criança vendo aquilo, a criança não vai entender que é uma cabeça solta. Ela fala, meu Deus, esse bicho tá incorporado. E essa cena sempre me marcou e eu falei, pô, vou oferecer ajuda. Fiz contato com o dono do circo, cara muito legal. E ele falou assim, cara, interessante muito a tua história. Fala o seguinte, pega teu pessoal, teu material e aparece aqui amanhã tal, 4 horas. Aí eu falei, pô, beleza. A gente sempre andou preparado para fazer as coisas, então a gente andava com as coisas que a gente precisava dos palhaços e algumas coisas dentro do carro também, porque a gente nunca teve muito. Então, pouco que a gente tinha dava para ficar dentro dos carros. E quando a gente chegou na praça, cara, a gente viu que o circo estava todo aceso, mesmo estando claro ainda. E uma infinidade de vozes, palhaço, palhaço, gritando palhaço. E o dono do circo me viu e veio correndo, cara. Vocês estão atrasados. O espetáculo de vocês é daqui a meia hora. O cara tinha anunciado naquela noite que um grupo de palhaços faria uma peça de circo-teatro. E o circo estava aberto pra gente. Cara, um circo aberto pra gente. Aquilo foi um marco na minha vida, porque eu conheço palhaços que nunca botou o pé no picadeiro de verdade, que nunca teve essa experiência de ser palhaço no picadeiro, de sentir a serragem.
de escutar o eco na lona, sabe? De ver o pipoqueiro passando no meio das pessoas na hora que você tá fazendo a sua cena. Aquilo foi demais, cara, e me emociona até hoje, porque eu percebo que tudo era um plano do mesmo Deus que mandou eu parar com o Fusquinha antes, sabe? E isso é marcante, porque aquele plano era só o começo de muita coisa. Ele não tinha um plano apenas de me dar um presente, de ter um circo aberto para eu perceber o quanto posso ser importante, mas depois de saber o quanto eu posso ser importante, eu continuar caminhando na rua e fazer dessa oportunidade algo diferente. Cara, o que eu conto da rua? Eu conto da rua vida. Vida. O que a rua conta de mim, alguém que faz alguma coisa pela vida. Eu tenho muito orgulho de passar pelas ruas do Rio de Janeiro, seja na Zona Norte, seja na Zona Oeste, seja na Baixada, e até minha filha brinca comigo: pai, você parece político. As pessoas têm o prazer de falar comigo, de me dar um bom dia, uma boa tarde, um abraço. E aí, negão, e o trabalho? E o palhaço? Sabe? É perceber que a minha vida, que nasceu na rua, ela gera vida na vida de quem está na rua. Então, rua e vida, vida e rua é a mesma coisa, é uma palavra só. Não tem rua sem vida e não tem vida sem rua.